Então Isto. vamos lá. Padre, o que o senhor preparou para esta segunda-feira para falar com os nossos ouvintes? Olha, eu preparei ontem de manhã um comentário sobre a questão da filosofia política, usando de um comentário de um pensador antigo chamado Nicolau Maquiavel. E o que eu preparei de manhã serve dos dois lados. Então a gente vai dizer um pouquinho dele, né? Nicolau Maquiavel, ele viveu num período em que a monarquia estava perdendo os ares de sacralidade e por isso precisava se encontrar uma justificativa acerca de como perpetuar-se ou como manter-se no poder. Então, com isto, ele deixa para todos nós umas expressões muito bonitas, né? E na época, os Médicis que conseguiram tomar o poder em 1512, e na época ele publicou uma frase que eu acho muito interessante e que vale a pena a gente pensar nela para se aceitar, né? Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam aqueles que são maus ou bandidos não tem vocação para a liberdade, e seu povo será escravo por natureza. A partir disso, Maquiavel dizia que as pessoas, a nação, o governante, ele precisa colocar em primeiro lugar o desejo de acompanhar o desenvolvimento de seu povo e poderia fazer com que a única forma de um país funcionar é quando ele defende a liberdade acima de todos os valores e se propõe a seguir por um princípio que seja de engrandecimento do Estado. Caso contrário, caminharemos para a crueldade. E ele diz que quando a verdade, quando a justiça não é colocada como princípio, a única forma de se legitimar o poder é através de atitudes cruéis. Então, nesse sentido, é evidente que o interesse comum só é respeitado quando todos resolvem deixar de lado a busca de tirar vantagens próprias para poder crescer e desenvolver de maneira comum. Então é necessário que um só homem imprima a forma e o espírito do qual depende a organização do Estado. Por isso, o governante precisa trazer em si os princípios da lealdade, da fidelidade, do respeito e, principalmente, a obrigação de fazê-los cumprir. Então, é isso que nós esperamos daquele que foi eleito. Eu tinha preparado ontem de manhã, o comentário seria o mesmo, né? Mas é necessário que a gente perceba que não podemos ceder a outras formas que não a forma de viver a plenitude de uma democracia que respeite o direito do cidadão e faça valer os seus fundamentos. É isso que eu queria colaborar nesta segunda-feira de manhã, tá bom? Tá certo, então, padre, muito obrigado pela sua participação. Essa semana que é um pouquinho mais curta, podemos dizer assim? Hoje já podemos dizer que amanhã não, amanhã é dia de todos os santos, amanhã é dia do homem. Amanhã é meu dia, então. O pessoal costuma dizer, né? Que é dia de todos os santos. É dia de todos os santos. E dia 2. E depois da quarta-feira é finados, né? Dia dos fiéis defuntos. E a gente reza, então, por todos os falecidos. Então fica aí o momento de fazermos a memória. É dia de rezarmos o cemitério, pedirmos a Deus por aqueles que já se passaram e que a gente possa viver a memória deles com integridade, com dignidade, né? Amanhã é o primeiro finados que eu lembro, meu pai e minha mãe já falecidos. Então é
um sentimento no coração, por um lado de gratidão por tudo que eles fizeram, mas de outro, de uma imensa saudade que fica daquilo que eles nos ensinaram e nos propuseram viver. Padre, ontem eu estive no velório municipal aqui, perdi um grande amigo, um grande ouvinte, Gilberto Canobre, e percebi que a movimentação no cemitério aqui da cidade de Capivari ontem já era grande. Então, vários familiares buscam esse momento de reflexão, né? Para lembrar do seu ente querido. Então, o cemitério ontem aqui na cidade de Capivari estava bem movimentado mesmo. E essa é uma questão, né? O povo parte para fazer este momento de reverência e trazer à memória, né, tudo aquilo de bom que eles nos deixaram. Tá bom? Certo, então, Padre. Um abraço. Segunda que vem estaremos aí no estúdio, se Deus quiser. Tá certo, tá bom? Então. Um abração. Valeu, boa semana.